Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Zero ao Cargo. Eu sou o professor Gaspar e hoje vamos ter uma aula especial. Já que estamos na última semana antes da prova, preparei um vídeo com um simulado de prova. Nesse vídeo, vocês vão ter dicas de como fazer a prova, bem como simulados de questões. Gostaria de primeiro pedir desculpa por qualquer alteração da minha voz, pois estou com um problema de garganta. E também gostaria de agradecer a todos os nossos espectadores, nossos estudantes, que dia a dia fazem o nosso canal crescer mais e mais. E já gostaria de fazer aquele apelo, pedir para que todos vocês continuem nos ajudando, vendo nossos vídeos, dando like, compartilhando e comentando. Como eu já comentei no início do vídeo, essa aula vai ser dividida em duas etapas. Na primeira, eu passarei algumas dicas práticas de como vocês podem se preparar e realizar a prova de uma maneira mais tranquila. E na segunda parte, nós partiremos para as análises das questões, onde inclusive vamos ter revisão de conteúdo teórico e apresentação de algumas matérias que nós não conseguimos ver nos demais vídeos. Aliás, se você está chegando a este canal através deste vídeo, convidamos a verem os demais vídeos que temos no canal, onde nós apresentamos e explicamos a Lei Orgânica e o Estatuto do município de Cariacica. O card da playlist está aparecendo na tela neste momento. Separei algumas dicas para a realização da prova, pois com certeza há muitos que aqui nos escutam que nunca fizeram um concurso público ou que ficam muito ansiosos na hora da prova. Essas dicas são especialmente para vocês. Caso você já tenha mais experiência com realização de provas de concurso, pode ser que também tenha alguma dica ou outra que lhe seja útil. Mas caso você ache necessário, pode pular direto para as questões que virão em seguida. A primeira dica para a realização da prova é bastante óbvia, mas às vezes a gente esquece. Devemos estudar com antecedência, mas na véspera, na noite anterior ao concurso, não convém ficar em cima dos livros. Então, aproveite essa semana todo o tempo livre que tiver para estudar, mas na véspera, determine um horário para parar. Um horário que dê tempo de você relaxar e esquecer um pouco a prova antes de dormir. Caso contrário, é capaz que você chegue 11, meia-noite, e ainda esteja em cima dos estudos e vá deitar e fique pensando na prova e o sono não virá e no dia seguinte você estará muito cansado para realizar a prova. Lembre-se também de organizar os seus horários, materiais e transportes com antecedência. Você deve se preparar para a prova, mas também se organizar previamente. É muito complicado você, em cima da hora, estar procurando uma caneta para levar ou pensando em como vai chegar, ou nem sequer calcular o tempo que o transporte levará até chegar ao local da prestação da prova. Então, já faça uma organização prévia, já determine que horário você terá que acordar para tomar café, para pedir o seu transporte ou para se dirigir ao seu transporte, para que não precise correr no dia, o que vai ocasionar mais angústia. A outra dica é especial para aquelas pessoas que têm ansiedade com provas. Se você é uma pessoa ansiosa, você precisa se preparar em relação a isso antes. Um bom exercício é se imaginar na hora da prova. Feche os olhos. Imagine-se você no dia, acordando, tomando seu café, pegando seu transporte, indo até o local da prestação de prova, descendo do seu transporte, adentrando os portões, conversando com os atendentes para se dirigir à sua sala de prestação de prova, chegando à sala, sentando a carteira onde vai realizá-la. Pense em todas as pessoas ao seu redor que vão realizar a prova. Muitas pessoas, ao imaginar isso, já começam a suar, ficar ansiosos. Então, isso é uma coisa que é importante já ver com antecedência e lembrar,
você não vai ser a única pessoa na hora da prova que vai estar ansiosa. Mas, o que você puder fazer para se preparar antes, faça. Se você tiver acesso a algum diretor espiritual, caso tenha alguma religião, ou acesso a um psicólogo, ou, em casos mais extremos de ansiedade, até mesmo um psiquiatra, eles podem lhe auxiliar a lidar com essa ansiedade antes. Converse com alguém a respeito dessa ansiedade, se imagine na prova e passe isso para outra pessoa. Isso pode ajudar a aliviar um pouco essa tensão que você sente na hora da prova. Uma outra questão que também pode ajudar bastante você controlar essa ansiedade é fazer exercícios de respiração. Em breve nós até vamos lhes dar algumas dicas de como fazer, mas você também pode procurar dicas no YouTube de como se acalmar através da respiração. É uma técnica muito simples e muito útil que ajuda muito se você tem ansiedade. A quarta dica é uma consequência da primeira: durma cedo e bem. Ou seja, se organize para terminar o seu estudo até o meio, no máximo no final da tarde, mas não estude na noite. Tente dormir cedo, relaxe antes um pouco, faça outra coisa para tentar esquecer a prova. O período de você estudar já vai ter terminado. Agora é a questão de prestação da prova. É momento de você se cuidar, ficar relaxado, bem descansado, bem alimentado e fazer a prova com o máximo de tranquilidade possível. A quinta dica é: tome um bom café da manhã. A prova às vezes é bastante demorada e é importante que você vá bem alimentado. Caso esteja com fome, é capaz de chegar na prova e começar a sentir fome, o que aumenta a ansiedade, a irritação e diminui a sua capacidade de concentração. A última dica: se der tempo e se isso não aumentar a sua ansiedade, revise a matéria antes. Não precisa ser toda, pode ser apenas parte dela, aquelas partes onde talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Mas lembre-se, se você é daquele tipo de pessoa que fica nervoso ao rever o material antes da prova, esqueça, simplesmente relaxe e espere a prova chegar. Ok, a prova chegou, está na sua mesa e você deve começar a respondê-la. E com ela chegou o nervosismo e a ansiedade. Caso você esteja muito nervoso, a primeira coisa a fazer é pare tudo, feche os olhos e faça um exercício de respiração para se tranquilizar. Esse exercício é bastante simples. Você fecha os seus olhos, fique numa postura ereta, puxe o ar para encher bem os seus pulmões enquanto conta até 10. Quando chegar até 10, conte 10 segundos com os pulmões cheios e depois vá soltando, contando até 5. Repita esse exercício algumas vezes até se sentir mais calmo. Após isso, então sim, abra os olhos e vamos encarar a prova. Muitas pessoas, quando começam a fazer a prova, ficam extremamente ansiosas porque olham o conjunto pleno, as 60 questões, as 100 questões que têm que ser respondidas. E se você pensar assim, realmente vai se sobrecarregar. Então, o segredo para você realizar a prova mais calmo é, além desse exercício de respiração, e lembre-se, a qualquer momento que você ficar nervoso, recorra a ele. A primeira coisa que importa é você ficar tranquilo, não aumentando a sua ansiedade. Mas, quando for realizando a prova, vá lendo ela de forma linear. Comece do começo. Pegue a página inicial, caso você nunca fez um concurso antes, é bem importante ler todas as instruções, embora elas sejam passadas pelos instrutores no dia da prova, mas leia. Às vezes é uma maneira de você, inclusive, se acalmar. Vai indo palavra por palavra, linha por linha, alternativa por alternativa. Vai indo de forma linear. Não fique pulando exercícios. Isso pode fazer você, primeiro, se perder na prova. Segundo, às vezes você vai pular por uma questão que você vai saber que você sabe e quando for ler ela, talvez você não saiba, o que pode aumentar o seu nervosismo. E isso nos leva à próxima questão.
Como responder a prova de uma maneira a maximizar o resultado do seu estudo para aquela prova? Bom, nós vamos ler a prova de maneira linear. Começa da primeira questão e vai seguindo, segunda, terceira, quarta. No entanto, você não necessariamente vai responder todas essas questões. Como assim? Digamos que você começa a ler a prova e você vê que a primeira alternativa você não sabe. Pula ela. Pule. Vá para a segunda. Não fique em cima de uma questão que você não sabe. Passe para a seguinte. Caso você não saiba, pule adiante. E vá fazendo isso até encontrar uma questão que você saiba. Então, responda a ela e passe adiante. E vá fazendo isso até o fim da prova. Dessa maneira, você vai respondendo todas as questões que você sabe primeiro, de maneira tranquila, e não vai ficar aumentando a sua angústia em cima daquelas questões que não sabe ainda. Então, quais questões que você vai responder primeiro? Primeiro, as que você estudou e sabe a resposta. Depois, você faz as questões onde pode até não ter estudado, mas consegue, através de uma leitura daquela questão, encontrar incoerências ou coisas que podem lhe conduzir a uma resposta certa. E por último, em último lugar, você vai fazer as questões que você não sabe a resposta. Mas essas três ordens ainda têm mais algumas diquinhas. As questões que você estudou e sabe a resposta, responda primeiro todas as que você souber as respostas e que sejam rápidas. Pois, às vezes, nós temos, principalmente em questões de matemática ou lógica, questões que cobram muito tempo para serem resolvidas. Então, primeiro se concentre em fazer todas as rápidas. Depois volte nessas que você sabe e que são demoradas. E então responda a elas. Depois volte para o início da prova e comece a reler as questões. Aquelas questões que você não estudou, mas que consegue reconhecer alguma coisa que talvez você consiga entendê-la, mesmo sem ter visto a matéria, lê ela com atenção. Usa o seu bom senso e os seus conhecimentos gerais. Existem muitas coisas, por exemplo, dentro do Estatuto dos Servidores, que são parecidas com as leis trabalhistas e que muitas vezes nós conhecemos do dia a dia. Leia com bastante atenção, tente identificar coisas que você sabe que são erradas e descarta essas alternativas. Acredite em mim, quando você lê com atenção uma prova de concurso, você muitas vezes encontra alternativas que são simplesmente bizarras, que se você ler com atenção, consegue identificar que aquilo não faz sentido. Dessa forma, você pode descartar alternativas que são erradas, aumentando a sua chance de acertar uma questão, mesmo que não tenha estudado aquele assunto específico. Por fim, chegamos naquelas questões que você não sabe. E aqui eu peço permissão para contar a história de uma amiga minha que esse ano mesmo prestou concurso e que ela não entrou porque ela não sabia a técnica do chute. Ela prestou concurso numa prefeitura, foi extremamente bem na prova, mas ela zerou toda a parte de conhecimento em informática. E eu perguntei, mas por que tu não usou a técnica do chute? E ela me perguntou, que técnica do chute? Bom, é essa que eu vou passar agora para vocês, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com ela. O primeiro passo da técnica do chute é ler a questão com calma e ver se você realmente não identifica nada. Caso você veja qualquer alternativa que esteja obviamente errada, você já descarta ela como uma possibilidade. Em seguida, você deve verificar a grade de resposta, pois lembrando, nós estamos seguindo aquela ordem de preenchimento da prova. Primeiro as questões que vocês sabem, depois aquelas que vocês têm mais ou menos certeza, e por fim aquelas que vocês realmente não têm ideia de qual alternativa seja verdadeira. Se vocês já responderam nessa ordem, vocês já têm várias questões que estão respondidas e que vocês sabem a resposta. E uma prova, eles tendem a distribuir as respostas nas diversas alternativas, A, B, C e D, ou E. Então, dificilmente nós vamos ter só A, só B, só D ou E. Elas vão estar distribuídas. Dessa forma,
Se você já respondeu várias alternativas, você vai saber qual é a que tem menos respostas marcadas. E, se não for uma alternativa que você sabe que está errado, escolha então essa letra, a letra que menos foi usada até o momento como resposta, para chutar todas as suas questões que você não sabe. Óbvio, descartando as alternativas que você sabe que estão erradas. Se você sabe que a letra B é a que menos você marcou até agora na grade, você vai chutar nela. Mas se você sabe que naquela questão específica a letra B com certeza está errada, então não chute nela, chute em outra alternativa. Mas escolha uma letra para fazer o chute e sempre chute nessa letra. Não fique lançando a resposta aleatoriamente nas diversas letras. Toda vez que você chuta uma alternativa que você não sabe, você tem uma chance em 4 ou uma chance em 5 de acertar. Agora, se você chutar 5 alternativas na mesma, 5 questões na mesma alternativa, você vai ter uma chance em 5 de acertar. Então, jogue com essa estatística a seu favor. Aqui encerramos a nossa parte de dicas para a prova. Espero que sejam úteis para vocês. Vamos passar agora para a resolução das questões. Com base na Lei Complementar número 137, de 3 de maio de 2023, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do município de Cariacica, Espírito Santo, analise a sentença abaixo à luz do disposto do artigo 73, que trata das condições em que o servidor público estável pode perder o cargo. Bom, a primeira coisa que eu vou observar referente a essa alternativa é que ela tem muito texto e que nós devemos focar naquilo que efetivamente está pedindo. Nós temos toda uma parte de introdução que fala da lei, do artigo, qual é o nome da lei, mas a questão mesmo vai começar ali onde pergunta as condições em que o servidor público estável pode perder o cargo. É este o cerne da questão. Então, sempre quando vocês forem fazer a prova, concentrem-se no que efetivamente a questão está pedindo. Não precisam ficar nervosos por conta de não lembrar o número da lei, se é a lei do estatuto, não é, o que é autarquia, o que é fundação. Isso não vai fazer diferença nessa alternativa. O que eles querem saber é unicamente por quais as condições que o servidor público estável pode perder o cargo. E o que eles colocam aqui? Mediante processo administrativo disciplinar, assegurada a ampla defesa, primeira parte. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, segunda parte. Então, essa questão ela apresenta duas sentenças. A primeira é a que fala sobre o processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa. Essa é a primeira parte. E a segunda é, em virtude da sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, aqui eles estão falando como o servidor pode perder o cargo, servidor estável. Lembrando, o que é servidor estável? O servidor estável é um servidor que é efetivo, concursado e que já passou pelo estágio probatório. Estágio probatório que é de 3 anos. Não está perguntando aqui na questão, mas aqui já aproveito para relembrá-los. Então, servidor público estável, ou seja, é um concursado que já passou do estágio probatório. Ele pode perder o cargo depois de estar estável? Pode, a gente sabe que pode. E aqui eles dão duas alternativas para esse servidor perder o cargo. E quando a gente fala em perder o cargo dessa forma, a gente está falando de demissão. É uma punição, demissão. E a demissão ela sempre vai estar associada a um processo administrativo disciplinar, onde vão imputar algum erro da parte do servidor. Mas esse processo administrativo sempre vai ter assegurado a ampla defesa do servidor. Então, essa primeira parte aí está correta. E a segunda parte é em virtude de sentença judicial transitada em julgado. O que é esse transitado em julgado? É um processo judicial que foi finalizado e que não pode mais ser recorrido. A justiça decidiu e não há mais como mudar o que foi decidido na justiça. Então,
Se o servidor ele foi julgado na justiça que ele deve perder o cargo e não pode mais recorrer, também me parece bastante válido que ele possa ser demitido dessa forma. Alternativas dessa questão são: a sentença está correta somente em sua primeira parte, fala do processo administrativo disciplinar. A alternativa B é totalmente correta, e parece que é correta mesmo. Alternativa C, totalmente incorreta. Aqui bem difícil de ser, né, gente? Alternativa D, correta somente em sua segunda parte. Alguns comentários a mais sobre essa questão. E no artigo 73 nós temos: o servidor público estável perderá o cargo mediante processo administrativo disciplinar, assegurada a ampla defesa. Exatamente o que está lá na primeira parte. E 2, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, as duas alternativas ali estão corretas, né? Então, a gente sempre tem que lembrar disso. O servidor, mesmo que ele esteja estável, caso ele faça besteira, ele pode ser demitido. É aberto um processo administrativo disciplinar, onde ele pode se defender, ele é garantido isso, precisa ter assegurada essa ampla defesa. Caso a alternativa não mencionasse a ampla defesa dele, poderia ser considerada assim incorreta. E em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então não basta o servidor estar respondendo um processo na justiça, ele ser denunciado para ele perder o emprego. Ele precisa passar pelo processo e esse processo precisa chegar até o fim. Seja um processo administrativo disciplinar, seja um processo judicial. Dessa forma, nós concluímos que ambas as sentenças estão totalmente corretas, pois refletem exatamente o que está disposto no artigo 73 da Lei Complementar número 137 de 2023. Portanto, a alternativa B, totalmente correta, é a resposta certa. Próxima questão. De acordo com a Lei Complementar número 137, de 3 de maio de 2023, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do município de Cariacica, Espírito Santo, analise as assertivas abaixo à luz do disposto do artigo 22. De novo, até esse artigo 22 é apenas a introdução. Vamos ver exatamente o que eles querem. O qual trata das obrigações do servidor nomeado no ato da posse. Então, aqui eles estão querendo saber quais são as obrigações do servidor que foi nomeado e está se apresentando lá para a posse. A gente viu isso na nossa aula anterior do Estatuto. O que é o nomeado? É quando ele é chamado do concurso ou chamado pelo prefeito para ser um cargo de confiança. E ele tem o ato da posse, onde ele tem que ir lá prestar a apresentação dos documentos, mostrar que ele tem os requisitos básicos para assumir o cargo. Vamos ver então quais são as alternativas aqui. Quais são as obrigações que ele deve ter. A primeira obrigação que eles elencam aqui: apresentar declaração de exercício de outro cargo, emprego ou função pública acumulável nos termos da Constituição Federal, especificando-o, quando for o caso, bem como declaração de turno e horário. Aqui eu vou fazer com vocês como se eu talvez não tivesse lido muito bem ou não lembrasse essa questão. Vamos tentar fazer primeiro uma análise de bom senso. Apresentar a declaração de exercício em outro cargo, acumulável nos termos da Constituição Federal. A gente sabe que existem alguns cargos dentro do serviço público que são acumuláveis, a maior parte não é. E quais são esses cargos acumuláveis? Professor, médico e técnico, professor e técnico, esses aí podem acumular. Qualquer outro cargo, por exemplo, 2 agentes administrativos, não dá, mesmo que a carga horária seja compatível. Então, se a pessoa ela já exerce um cargo público que é acumulável, faz sentido ele ter que declarar isso no momento da posse e informar qual é o turno e o horário. Pois se não forem compatíveis o turno e o horário, não tem como ele assumir esse novo cargo. Então essa primeira alternativa me parece correta. A segunda, apresentar declaração de percepção de proventos de aposentadoria, especificando o cargo que lhes rendeu o ensejo. Aqui é para o caso do servidor que está assumindo
um cargo novo, mas que já é aposentado. Então, o provento aqui é a aposentadoria, que nós normalmente falaríamos, né? O rendimento que ele ganha da aposentadoria. Então, aqui está falando para ele apresentar essa declaração dos proventos que ele tem. Também não me parece nada absurdo. Depois vamos ver certinho qual é que está correto. Mas, a princípio, essas duas primeiras me parecem corretas. Alternativa 3, comprovar o atendimento aos requisitos para o provimento do cargo público. Olha, seria meio absurdo ele não ter que comprovar os requisitos para assumir o cargo, certo? A gente vê aqui que provimento é ele assumir, ele receber este cargo. Então, ele tem que ter os requisitos mínimos, que a gente já viu antes, ter a idade mínima, o estudo adequado, ter a carteira profissional, se for o caso, enfim, atender os requisitos é o mínimo que um candidato precisa ter para assumir no cargo. Logo, ao meu ver, as três estão corretas, mas vamos analisar essa questão com mais detalhes. Então vamos lá no artigo 22 do Estatuto e ver o que ele diz. No ato da posse, o servidor nomeado deverá comprovar o atendimento aos requisitos para o provimento do cargo público. A terceira alternativa já está aqui. Ele precisa comprovar que ele atende aos requisitos. Inciso 2º. Apresentar declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio. Na alternativa lá não está, mas aqui a gente já relembra. Então ele precisa apresentar então a declaração dos seus bens e valores. Tem que apresentar lá a declaração do imposto de renda na hora de assumir o cargo. Inciso 3º. Apresentar declaração de exercício de outro cargo, emprego ou função pública acumulável nos termos da Constituição Federal, especificando-o, quando for o caso, bem como declaração de turno e horário. É a primeira opção que tem lá, ou seja, está pedindo que ele apresente essa declaração de exercício em outro cargo. 4º, apresentar declaração de percepção de proventos de aposentadoria, especificando o cargo que lhes rendeu ensejo. É a segunda alternativa. Então, se ele já é aposentado por outro cargo público, ele precisa apresentar a declaração desse valor que ele recebe de aposentadoria e dizer qual era o cargo que ele tinha anteriormente. E ainda tem o 5º inciso aqui, que não cai na alternativa, mas também vamos revisar. Ser reputado apto ao exercício na junta médica oficial do município a que se refere o artigo 24. Também ele precisa, então, passar pela junta médica oficial do município. Não basta ele fazer uma consulta em médico particular e apresentar laudo no município. Ele precisa passar pela junta médica oficial e apresentar isso no momento da posse. Então, conforme a gente fez a análise agora, a gente conclui que a alternativa correta é a letra A. As três alternativas estão corretas. Ele precisa apresentar a declaração de que exerce outro cargo acumulável, ele precisa apresentar a declaração dos proventos de aposentadoria e ele tem que atender a todos os requisitos para provento do cargo público. Lei Complementar número 137 de 2023 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta e das Autarquias do município de Cariacica. De novo, isso é só a introdução. Vamos para o que a questão realmente pede. Sobre as licenças concedidas aos servidores públicos municipais, de acordo com a lei citada, assinale a alternativa correta. Então aqui eles estão perguntando sobre as licenças. Licença a gente não chegou a fazer aula, então nós vamos ter uma explicação um pouquinho maior nessa questão aqui. Ao servidor que se encontre no período de estágio probatório, poderá ser concedida a licença para tratar de interesse particular. Vamos analisar essa primeira alternativa. Ele está no estágio probatório, ele ainda não está estável, e ele poderia receber a licença para tratar de interesse particular. É meio estranha essa questão, eu não marcaria aqui nela a princípio. Letra B. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Esse sem prejuízo da remuneração quer dizer que é sem a perda do salário. A pessoa vai continuar recebendo. Quando se fala sem prejuízo é porque a pessoa não vai perder, certo? Então aqui a questão é saber
se essa licença da servidora é de 120 dias, que dá os 4 meses. Até pouco tempo atrás, a licença gestante costumava ser de 4 meses, mas recentemente começou uma mudança onde normalmente essa licença está sendo expandida para 180 dias, para 6 meses. Então, não dá para dizer que essa questão está errada, porque a gente vai ter que ver no estatuto mesmo, mas se a gente tiver alguma outra alternativa que pareça mais correta, vamos tentar ir nessa outra alternativa. Vamos ver aí o que vai ter a seguir. Pelo nascimento do seu filho, o servidor terá direito à licença paternidade de 30 dias consecutivos. Opa! Aqui nós temos uma questão bem interessante. Antigamente, a licença paternidade costumava ser de 5 dias, tanto no serviço público quanto no privado. Recentemente, começaram a atualizar as leis e aumentar o tempo de licença paternidade. Mas seria estranho eles terem atualizado esse tempo de licença paternidade para 30 dias e a da gestante ser em 120 dias. Então, uma dessas aí provavelmente estaria errada se uma delas estivesse certa. Se a anterior ali fosse 120 dias, provavelmente a do servidor não teria sido atualizado e seria apenas os 5 dias. Por outro lado, se é realmente 30 dias, seria estranho a licença ter só 120. Normalmente essas revisões de tempo de licença paternidade e maternidade costumam ser vistas juntas. Letra D. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, descendentes e ascendentes, ou seja, filhos e pais, mediante comprovação médica. De fato, dentro do serviço público, é bem comum ter essa licença por motivo de doença do cônjuge ou familiar. Então, essa alternativa D é uma forte candidata para estar correta. E por fim, nós temos a alternativa E. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, ou seja, cada 5 anos ininterruptos, o servidor efetivo fará jus a 1 mês de licença-prêmio com base na remuneração do cargo. Essa alternativa aqui, sem ter estudado antes, realmente deixaria a gente maus lençóis, pois saber os prazos certinho é algo que a gente só vê dentro da lei, dentro do estatuto propriamente. Então, aqui nós temos um ponto que é bem importante ser estudado antes da prova. Mas vamos estudar já agora. Aqui na lei do estatuto nós temos os artigos que falam de cada uma dessas licenças que foram apresentadas na alternativa. No artigo 120 nós temos sobre a licença de interesse particular. E o que ela diz? O servidor investido em cargo de provimento efetivo, ou seja, tem que ser o servidor concursado, certo? Não pode ser o cargo de livre nomeação e exoneração. É o servidor concursado, o efetivo, após cumprido o período de estágio probatório correspondente a 3 anos de efetivo exercício, ou seja, já tem que estar estável. Então, é o servidor efetivo estável. Poderá pleitear, a critério da administração municipal, licença sem remuneração. Ele não vai receber salário enquanto ele estiver nessa licença, pelo prazo de até 48 meses para trato de interesse particular. Então, aqui a gente já viu a resposta da primeira alternativa, que ela está errada, pois lá está dizendo que o servidor que não cumpriu o estágio probatório pode tirar a licença. No artigo 97, nós temos a licença gestante. Será concedida a licença à servidora gestante por 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Como eu comentei anteriormente, as leis atualmente estão sendo atualizadas para conceder licenças de 180 dias. Mas sempre é necessário olhar o estatuto para ver certinho esses prazos. No artigo 98, nós temos a licença paternidade. Pelo nascimento de filho, o servidor terá direito à licença paternidade de 20 dias consecutivos. Ok, já vimos que 3 das alternativas estão erradas. No artigo 103, a gente vai ver a licença
por doença de familiar. Poderá ser concedida a licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, filhos, pais e irmãos. Bom lembrar que até irmãos, para irmãos pode ser tirada essa licença, mediante comprovação médica. Ou seja, além dele poder tirar essa licença para cuidar de familiar, seja de cônjuge, de filhos, pais e irmãos, basta a comprovação médica. E esse artigo mostra que a alternativa 4 está correta. Artigo 112. Após cada decênio, ou seja, cada 10 anos ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará jus a 1 mês de licença-prêmio com base na remuneração do cargo efetivo. Então, ali a gente vê que a alternativa E estava incorreta apenas pela questão de prazo, não é um quinquênio, e sim um decênio ininterrupto que dá direito a essa licença-prêmio, que é uma espécie de férias extra. São 30 dias a mais de férias que ele recebe a cada 10 anos. Aqui nós temos uma tela observando, né, todas essas incorreções das alternativas e a alternativa correta, a alternativa D. Aproveito essa questão para dar uma dica de estudo para licença. Façam essa tabela que eu estou mostrando aqui na tela. Façam uma tabelinha onde mostre o nome da licença, quem tem direito, se é qualquer servidor, seja ele efetivo, seja ele estável, ou seja o servidor que inclusive é de cargo de comissão, que eles também têm direito a licenças, como por exemplo a gestante. Qual é o prazo dessa licença e se a pessoa recebe remuneração ou não. Vejam todas as licenças ali na lei, façam essa tabelinha, vai ajudar demais vocês na hora da prova. Depois de fazerem essa tabela, vão lá e também leiam os artigos sobre outros detalhes da lei, quando começa a licença gestante, a partir de que momento. Tem alguns detalhes que também são muito importantes saber para a hora da prova. Mas, no mínimo, o que vocês precisam saber quais são as licenças, quem pode tirar, principalmente essa distinção, se é para servidor estável, se é para servidor efetivo, ou se é para qualquer servidor, qual é o prazo dessas licenças e a remuneração. Isso é o mínimo que vocês precisam saber a respeito da licença. É um assunto que não é tão difícil de ler, porque ele é bastante prático, é algo do dia a dia de vocês, é só vocês se imaginarem já dentro do serviço público e pensando em solicitar essas licenças. Então, lendo lá na lei, vocês vão conseguir entender bem tranquilamente. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo no vídeo, faça a pergunta para nós, que nós vamos tentar responder, se possível em vídeo, se não respondemos nos comentários mesmo. Próxima questão. Com base no artigo 74 da Lei Complementar número 137, de 3 de maio de 2023, de novo, essa parte é a introdução, vamos ver o que eles querem, que trata da remoção dos servidores. Analise a alternativa correta. Remoção foi outro assunto que nós não tocamos nos nossos vídeos anteriores e por isso vai ter uma explicação específica neste aqui. Vamos ver então quais são as alternativas que nos apresentam. Alternativa A. A remoção por permuta depende apenas da vontade individual dos servidores interessados. Estranho isso, só a vontade individual. Sem necessidade de verificar a compatibilidade dos cargos e a conveniência da administração. Sem estudar isso aqui, eu já diria que essa alternativa está muito estranha. É muito difícil tu ter na lei algo que diz que não interessa a conveniência da administração. Eu já descartaria essa alternativa como certa. Alternativa B. O servidor removido tem prazo de 2 dias para reiniciar suas atividades, contados da data de ciência do ato de remoção. Bom, aqui está falando em prazo. Prazo, números, a gente só consegue verificar na lei. Mas, contando que o prazo esteja correto de 2 dias, eu não vejo nada errado nessa alternativa. Então, vamos continuar vendo as demais e ver se a gente não encontra nenhuma aberração que nem a alternativa A. Alternativa C. A remoção a pedido do servidor depende
exclusivamente da sua vontade. Também é bem estranho. Sem considerar a conveniência da administração ou a lotação do cargo de destino. Também é muito esquisito. Não vai ter na lei nada dizendo que não interessa a conveniência da administração. Não, muito improvável. Também já descartaria essa alternativa C. Alternativa D. A remoção de ofício pode ocorrer sem justificativa ou fundamentação, desde que haja interesse da administração. Ok, aqui eles estão falando que tem interesse na administração, mas eles estão falando que eles podem remover de ofício. O que é remover de ofício? O de ofício é quando é uma ordem da administração. Elas chegam para o servidor e dizem, tu vai ser removido, você vai ser movido para outro órgão. Porém, sem justificativa ou fundamentação é algo bem estranho, pois os atos da administração pública eles precisam ser fundamentados, precisam ser justificados, caso contrário, a gente abre brecha para ações muito autoritárias. Então, essa alternativa D eu também diria que está errada, sem ter lido a lei. Se eu fosse chutar aqui, chutava a letra B. Mas como não estamos chutando e estamos estudando, vamos lá para o artigo 74 e ver o que ele diz. Remoção é o ato pelo qual o servidor passa a ter exercício em outro órgão da administração municipal. Um outro órgão seria mudar de secretaria ou mudar de outro ambiente lá dentro da administração municipal, no âmbito do mesmo quadro de pessoal. O quadro de pessoal normalmente é o quadro dos servidores estáveis, quadro dos CCs e assim por diante. Então ele mudaria dentro desse mesmo quadro num outro órgão da administração municipal. Bom, isso só não respondeu ali a questão. Vamos ver então os parágrafos, o que está explicando sobre a remoção. Parágrafo 1º. Dar-se-á a remoção de ofício no interesse da administração. Ok? Por permuta e a pedido dos servidores. De fato, lá eles falam sobre a remoção de ofício, por permuta e a pedido do servidor, mas não está especificando nada aqui. Parágrafo 2º. A remoção de ofício ocorrerá para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização da estrutura interna da administração municipal, sempre por ato devidamente fundamentado e justificado. Olha só, aqui está dizendo, não dá para fazer uma remoção sem que esse ato seja devidamente fundamentado e justificado. A alternativa D lá está errada. Parágrafo 3º. A remoção por permuta. O que é permuta? Permuta é uma troca. Um servidor sai de um órgão e um outro de outro órgão troca com ele. Então, permuta é isso, é essa troca entre servidores. Será precedida de requerimento de ambos. Os dois devem fazer requerimento, ambos os interessados, e observará a compatibilidade dos cargos, a carga horária, a área de atuação e a conveniência da administração. Então, olha só, está dizendo que precisa observar, ter esse requerimento de ambos, tem que observar a compatibilidade de cargo, não dá para um advogado trocar de cargo com um motorista, por exemplo. Tem que ter um sentido essa troca. A carga horária deve ser semelhante e a área de atuação também, bem como a conveniência da administração. Lá a gente viu que não tinha conveniência para a administração, aquela alternativa então já estava incorreta. Parágrafo 4º. A remoção a pedido fica condicionada à lotação do órgão de destino e à conveniência da administração. Novamente, lá estava dizendo que não interessava a conveniência, que bastava a vontade do servidor para ele trocar. Então também estava errado. Parágrafo 5º. A remoção de servidor ocorrida durante as férias não a interromperá. Isso aqui não está na questão, mas aqui então a gente já aprendeu. Se o servidor for removido durante as férias, ele termina de fazer de tirar suas férias e no retorno então ele vai estar no novo órgão. Parágrafo 6º. O servidor removido terá prazo de 2 dias para reiniciar as suas atividades, contados da data de ciência do ato de remoção. Então aqui está a alternativa correta. São realmente 2 dias quando ele é empossado no novo órgão. E parágrafo 7. Caso o servidor se encontre afastado legalmente, o prazo de 2 dias a que se refere o parágrafo 6º do presente artigo será contado a partir do término do afastamento. Por exemplo,
digamos que esteja numa licença paternidade. Então, quando voltar, é 2 dias depois dessa licença que ele vai assumir o novo. Que nós temos então as alternativas devidamente rabiscadas, com esse vermelho informando o que está errado, e a alternativa correta. E a alternativa correta, então, ficou a letra B. O servidor removido tem prazo de 2 dias para reiniciar suas atividades, contados a partir da data de ciência do ato de remoção. Pessoal, desculpem se a voz estiver falhando. A garganta aqui está coçando bastante e está dando umas falhadas. Peço perdão aí para vocês, mas vamos continuar aqui. Considerando o disposto no artigo 4º da Lei Complementar número 137, de 3 de maio de 2023, assinale a alternativa correta. O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Até aqui está correto. Sendo destinado exclusivamente a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Isso está correto. O cargo em comissão, aquele que nós normalmente chamamos de CCs, que são aqueles cargos normalmente associados com políticos, ou secretários, ou amigos do prefeito, como às vezes o pessoal fala, eles são para isso mesmo, para direção, chefia e assessoramento. E podem ser nomeados livremente, como também podem ser exonerados a qualquer momento. Eles não têm estabilidade como servidor efetivo. O cargo público pode ser ocupado por pessoa jurídica, desde que esta cumpra os requisitos de acesso estabelecido em lei. Gente, pessoa jurídica são empresas. Se vocês quiserem conferir lá a lista de inscritos no concurso público, vocês não vão encontrar nenhuma limitada, nenhuma SA, nenhuma empresa, companhia vai estar inscrita no serviço público. Apenas pessoas físicas participam de serviço público e ocupam cargo público. Logo, essa alternativa B com certeza está errada. Alternativa C. A função de confiança pode ser exercida por qualquer pessoa, independentemente de vínculo com cargo efetivo, desde que haja capacidade técnica comprovada. Aqui vai depender uma explicação sobre o que é função de confiança que nós logo vamos ver. Mas essa observação de independentemente de vínculo com cargo efetivo já é para deixar a pulguinha atrás da orelha. Alternativa D. O cargo público não possui número certo nem denominação própria, podendo ser instituído conforme a vontade do gestor público. Não, né, gente? A gente sabe que dentro do serviço público tudo é regido por lei e pouca coisa fica simplesmente à mercê, à vontade do gestor público. Então, essa questão aqui, por enquanto, eu diria que é a letra A. Vamos lá para o artigo 4º do Estatuto para ver o que ele diz. Para efeitos desta lei complementar, entende-se por cargo público. É o posto de trabalho instituído na organização do serviço público com denominação própria, ou seja, tem denominação própria, número certo, atribuições e responsabilidades específicas e vencimentos correspondentes, para ser provido e exercido por pessoa física, que atenda aos requisitos de acesso estabelecidos em lei. Então, aqui, nós já vemos que duas daquelas alternativas estão incorretas, né? A primeira, a segunda, aliás, a letra B e a letra D. Inciso 2º. Cargo em comissão. É o posto de trabalho declarado no ato normativo que o tenha criado como sendo de livre nomeação e exoneração, destinado exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Está correto? Essa aqui é a letra A. Inciso 3º. Função de confiança. É um conjunto de atribuições de direção, chefia e assessoramento conferidas privativamente ao servidor ocupante de cargo efetivo, sem prejuízo das atribuições típicas do cargo de origem. Então aqui nós vamos aproveitar para explicar o que é a função de confiança. Muitas vezes a função de confiança ela se confunde com cargo em comissão.
Por quê? Porque os dois são para atribuição de chefia, assessoramento e direção. Os dois. Direção, chefia e assessoramento. Tanto o cargo de comissão, quanto o cargo, a função de confiança. Mas qual a diferença entre os dois? O cargo em comissão, ele é um emprego. Ele é um emprego. Tu vai assumir aquele cargo, vai receber então aquele salário, vai ser tudo específico daquele cargo específico. Já a função de confiança, como o próprio nome diz, é uma função, você recebe um acréscimo dentro das suas atribuições. Como aqui diz, sem prejuízo das atribuições típicas do cargo de origem. Ou seja, digamos que você acesse o serviço público como um contador e você é nomeado chefe dos contadores do município. Nesse caso, você já é contador e você recebeu uma função de chefia. Esta é a função de confiança. Agora vamos ver um outro caso. Suponha que alguém de fora é contratado para ser chefe de um determinado setor. Essa pessoa, ela precisa assumir como cargo em comissão. Ah, mas então quer dizer que um servidor estável não pode assumir cargo de comissão? Pode. E eu vou dar um exemplo. Quando o servidor estável ele assume um cargo que não tenha relação com o seu trabalho, por exemplo, digamos que aquele contador, digamos que ele assumisse ao invés de a chefia da contabilidade, o setor de cadastro imobiliário do município. Bom, o cargo de chefe de setor de cadastro não tem nada a ver com o cargo de contador. Nesse caso, ele não poderia assumir como uma função de confiança, e sim como um cargo em comissão. Então, ele assumiria o cargo em comissão, não perderia o seu cargo público enquanto isso, mas teria que optar entre algum dos dois salários, e atuaria, então, como chefe do setor de cadastro imobiliário, mas não seria mais contador. Então, esta é a diferença principal entre cargo em comissão e função de confiança. Vamos ler ali as alternativas novamente após termos visto o artigo 4º na íntegra. Como a gente viu, a alternativa correta é a letra A. O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, sendo destinado exclusivamente a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Correto. A alternativa B, o cargo público pode ser ocupado por pessoa jurídica, empresa. Aqui está completamente errado. Pessoa jurídica não pode assumir cargo público. É pessoa física, desde que cumpra os requisitos de acesso estabelecidos na lei. Alternativa C, a função de confiança pode ser exercida por qualquer pessoa, independentemente de vínculo com o cargo efetivo. Aqui a gente viu que não, né? A função de confiança ela deve ser exercida por servidor efetivo. E aqui um detalhe, né? Vamos lembrar novamente. Servidor efetivo é tanto servidor estável quanto o servidor concursado que está em estágio probatório. Então, o servidor que não passou no estágio probatório pode assumir uma função de confiança? Pode. Porque aqui está dizendo apenas que é servidor efetivo. Não exige que já seja servidor estável, desde que haja capacidade técnica comprovada. Alternativa D. O cargo público não possui número certo nem denominação própria, podendo ser instituído conforme a vontade do gestor público. Não, né, gente? Possui número certo, tem denominação, está tudo bem especificado na lei. Por isso que eu digo para vocês, caso vocês vejam uma questão que vocês não chegaram a estudar, não percam a calma, leiam a questão com bastante paciência, com calma, e vejam se não tem nada absurdo. Quando começa com essas questões aí de que não precisa de lei, é conforme vontade do servidor, ou vontade conforme o prefeito, não precisa justificativa. Normalmente essas questões a gente consegue verificar ali quais as alternativas que não fazem sentido e procurar uma alternativa pelo menos mais correta. Agora vamos para algumas questões sobre a lei orgânica do município de Cariacica. E eu aproveito para reforçar aquele pedido a vocês que deem o like, gente, ajudem o nosso canal. A gente está com bastante visualização pro tamanho, pro tempo que nós temos no nosso canal,
mas estamos com poucos likes. Então, deixa o like aí embaixo, ajuda a gente a crescer. Estamos tentando fazer aqui um trabalho legal para poder ajudar vocês e o máximo de pessoas possível. Dê essa força para nós. Obrigado. E vamos para a questão. Segundo a lei orgânica do município de Cariacica, Espírito Santo, dá-se o exercício direto do poder pelo povo do município mediante. Então aqui está perguntando sobre aquela questão de como o povo exerce poder direto. Lembrando, né, como ele exerce o poder indireto? Através dos vereadores. Eles escolhem os vereadores e os vereadores votam e decidem pelo povo. Esse é o poder indireto. Mas existe também o poder direto, quando o próprio povo vota as coisas ou assume o protagonismo. Vamos ver então quais são as alternativas que a questão nos dá. Na letra A, plebiscito, lembrando, é aquela consulta que é feita com o povo para saber se eles querem uma lei ou não. E protesto. Protesto também podíamos traduzir como baderna de rua, que também às vezes é válido. Mas não costuma ter na lei nada falando sobre o protesto de rua, né? Vamos lembrar, protesto mais é realmente o griteiro na rua. Isso não precisa estar em lei, o povo faz por conta. Alternativa B, referendo e impeachment. O referendo, sim, é uma opção de poder direto, quando é feita uma lei e depois se pergunta para o povo se quer que aquela lei valha ou não. Já o impeachment ele é um processo que ele é tocado pela Casa Legislativa, ou seja, são os próprios vereadores que decidem isso, não é o povo que vota. Alternativa C, ação fiscalizadora sobre a administração pública, isso aqui parece correto, e protesto. Não, protesto, de novo, não tem como, né, gente? E alternativa D, plebiscito e iniciativa popular do processo legislativo. Então, aqui, plebiscito, como a gente já comentou, sim, é uma opção de exercício direto de poder. E iniciativa popular do processo legislativo é quando o povo, muitas vezes a gente vê isso através de baixo-assinado, apresenta um projeto de lei que vai ser estudado pela Câmara para depois ser votado. Eu pretendo, não sei se vou conseguir fazer esse vídeo até sexta-feira, mas vou tentar fazer o vídeo sobre o processo legislativo. Se tudo der certo, amanhã deve sair, amanhã ou quarta deve estar saindo o vídeo final sobre o poder legislativo, que fala da mesa e das atribuições de cada um dos membros. E se for possível, vamos tentar também fazer um vídeo sobre o processo legislativo. Mas, voltando para a questão, plebiscito e iniciativa popular do processo legislativo parece bem válido. Mas vamos ver então essas alternativas com mais atenção. Alternativa A, plebiscito e protesto. Está errado, o plebiscito está previsto na lei orgânica, mas protesto não é citado como forma de exercício direto. Alternativa B, o referendo é citado na lei, mas impeachment não. Porque, como foi mencionado, ele é um processo político conduzido pelo legislativo. Alternativa C também está errada, a ação fiscalizadora está correta, mas o protesto não é listado na lei orgânica como forma de exercício direto do povo. Então, correto realmente é a alternativa D. Plebiscito e iniciativa popular do processo legislativo. Então, aqui nós temos listados, na verdade, as 4 formas de exercício direto do povo, que é o plebiscito, o referendo, a ação fiscalizadora sobre a administração pública e a iniciativa popular do processo legislativo. Alternativa correta, então. De acordo com a lei orgânica do município de Cariacica, Espírito Santo, constitui um dos objetivos fundamentais do município. Vamos lá. Alternativa A. Disputar com o governo federal e o estadual a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária. Que já começa chutando balde, né? Falando que o município tem que estar brigando com o governo federal e estadual através de disputa, né? Então, não chutaria nessa alternativa. Alternativa B. Garantir no âmbito de sua competência a efetividade dos direitos fundamentais da pessoa humana.
Aqui, a princípio, parece estar correta, né? Está falando que é para garantir no âmbito de sua competência. Então, direitos fundamentais são importantes, o município deve olhar por isso. É uma alternativa que parece correta. Alternativa C, erradicar dentro da reserva do possível a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Essa expressão dentro da reserva do possível, ela é muito estranha de citar na lei. É falar, olha, nós vamos tentar, mas com certo limite, né? É meio estranho. Então, por enquanto, eu ainda fico com a letra D. Alternativa D. Fornecer plano de saúde. Plano de saúde. Por isso que eu digo, gente, vamos ler com atenção. Fornecer plano de saúde odontológico aos seus cidadãos que não possuam condições financeiras. A gente sempre ouve falar do município fornecer saúde, mas eu nunca ouvi sobre o município fornecer plano de saúde. Alternativa E. Capacitar todos os seus servidores públicos para prestarem seus serviços com qualidade e eficiência. Essa alternativa aí não parece nada bizarro, né? Talvez seja um pouco estranho de estar nos objetivos fundamentais do município, mas não é tão esquisito quanto fornecer plano de saúde ou falar que tem que brigar com governos federais e estaduais. Mas vamos ver então qual é a alternativa correta. Alternativa A. Ali na alternativa A está errado e o correto seria colaborar e não disputar. O município deve atuar junto aos governos federal e estadual e não competir com eles. Como foi dito. Alternativa B. Garantir no âmbito de sua competência a efetividade dos direitos fundamentais da pessoa humana. Está correto? É isso que é dito ali no artigo 4º, inciso 2º. Alternativa C também está errada. Por quê? Porque o inciso 3 realmente menciona a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades, mas não inclui a expressão dentro da reserva do possível, o que altera o sentido de obrigação do município. Porque, de fato, né, se tu coloca ali dentro da reserva do possível, o que é isso, né? Tu coloca um limite subjetivo de até quando que o município vai ajudar na questão da pobreza e marginalização. E, normalmente, quando se fala em erradicar a pobreza e marginalização, o desejo é de se acabar com toda ela, e não de se tolerar que ainda exista algo. Embora a gente saiba que sim, na prática, vai ser feito dentro da reserva do possível, mas na lei sempre vai estar prevendo o maior. Alternativa D também está errada. Por quê? A lei orgânica não prevê essa obrigação específica do plano de saúde. O município deve garantir acesso à saúde pública conforme o Sistema Único de Saúde, o SUS, mas não tem menção a plano de saúde odontológico. Alternativa E também está errado. Por que está errado? Porque apesar de ser uma boa prática administrativa, ela não é citada no artigo 4º como um dos objetivos fundamentais. Então, a alternativa correta dessa questão fica a letra. Em relação à lei orgânica do município de Cariacica, Espírito Santo, assinale a alternativa correta. Letra A. Compete ao município exercer fiscalização sanitária. Ok, me parece correto. O município costuma ter fiscalização sanitária. Alternativa B. O município não tem competência para zelar pela Constituição. Epa! Aqui já está bem estranho, né? Dizer que ele não deve zelar pela Constituição Federal. Já estranhou. Fico na A por enquanto. Letra C. É proibido ao município promover programas de construção de moradia. Cara, é também bem estranho isso. Como assim é proibido o município promover programas de construção de moradia? Meio difícil isso. Alternativa D. O município tem competência para preservar a flora, mas não a fauna. Também é bem estranho, né, gente? O município pode cuidar das árvores, mas não dos animais. Bem estranho. Vamos ver então comentário 1 a 1. Alternativa A está correta. Compete ao município exercer a fiscalização sanitária.
Inclusive, a gente tem ali no artigo 9º, inciso 2º, a fiscalização sanitária é uma competência municipal, incluindo ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Alternativa B. Está errada. O artigo 2º estabelece que o município deve observar os princípios da Constituição Federal. E o artigo 9º, inciso 1º, prevê a obrigação de legislar sobre assuntos locais em conformidade com a Constituição. Então, a Constituição é aquele esqueletinho que rege todas as leis do Brasil. É em cima dele que vai se montando as demais constituições e deve ser de acordo com o modelo lá previsto na Constituição Federal. A alternativa C é proibido ao município promover programas de construção de moradia. Errado, pelo contrário, o artigo 9º, inciso 7º, estabelece que o município pode promover políticas habitacionais, incluindo programas de moradia. E a alternativa D, que menciona que ele deve proteger as árvores, mas não os animais, também está errado, né, gente? O artigo 9º, inciso 14, prevê que o município deve preservar tanto a flora quanto a fauna, além do meio ambiente como um todo. Alternativa correta, então, letra A. Se tratando das regras da Lei Orgânica do município de Cariacica, assinale a alternativa correta. Alternativas. Letra A. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Bom, vamos dar uma analisada nessa alternativa. Primeiro, Câmara Municipal. É uma das atribuições da Câmara fiscalizar o Executivo, fazer a fiscalização dos serviços do município? É. Lembrando, as atribuições da Câmara Municipal do Legislativo é legislar e fiscalizar. Ela tem o auxílio do Tribunal de Contas? Tem. No entanto, aqui esse Tribunal de Contas que eles estão falando é da União. O Tribunal de Contas da União cuida da União. O Tribunal de Contas que cuida do município é o do município? Não, o município não tem Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas que cuida dos municípios é o Tribunal de Contas do Estado, o TSE. Então, nessa alternativa aqui já dá para saber que está errado, porque Tribunal de Contas não cuida de conta municipal. O que cuida dos municípios é o Tribunal de Contas do Estado. Então, vamos para a alternativa B. Cabe à Câmara Municipal, no prazo de 60 dias, após a comunicação ao Tribunal de Contas da União, de novo, Tribunal de Contas da União. Vamos ler com atenção, viu, gente? Para não se passar. Sustar a execução de contrato por ele impugnado, devendo de imediato solicitar ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Aqui essa alternativa eu já diria que está errada, porque está mencionando o Tribunal de Contas da União e não o Tribunal de Contas do Estado. Se falasse Tribunal de Contas do Estado, eu ficaria na dúvida sobre o prazo. Mas aqui, como a União, eu já descartaria como errado também. Alternativa C. As contas do município ficarão durante 60 dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação. Essa alternativa aqui me parece correta, porque realmente as contas do município elas devem ficar dispostas para qualquer contribuinte fazer exame e poder vê-las. Teria dúvida ainda sobre a questão dos 60 dias, mas se eu não encontrar, se a alternativa D não me parecer mais correta, eu fico por enquanto com a letra C. Alternativa D. Apenas o cidadão filiado ao partido político. Ixi, aqui já começa a questão com apenas. Mas vamos lá. Apenas o cidadão filiado a partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado. Olha, gente, tomem muito cuidado quando eles colocam isso nas questões. Apenas o cidadão filiado. Não, né, gente? Todo o cidadão tem direito a fazer denúncia, a acompanhar como é que está a administração pública, e não faria sentido só o cidadão que faz parte de partido político, associação ou sindicato poder fazer uma denúncia. Nessa alternativa, eu também gostaria de mencionar mais um detalhe.
Eu mencionei ali sobre o Tribunal de Contas da União, e talvez você não tenha muita familiaridade com essa questão do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, mas vê que nessa alternativa, na D, ele menciona do Estado. Então, caso você não lembre, pode fazer essa associação. Espera um pouco, por que está falando aqui do Estado e lá da União? Faz mais sentido o Tribunal de Contas da União, lá de Brasília, fiscalizar o município, ou o Tribunal de Contas aqui do Estado fazer isso? Então, às vezes a gente lendo e fazendo algum raciocínio consegue chegar a alguma resposta. Como eu falei, eu digo que é a letra C, mas vamos ver aqui as descrições. Realmente a letra A está errada, justamente por essa questão do Tribunal de Contas do Estado e não do Tribunal de Contas da União. Na letra B, a mesma coisa. E, além disso, eles mencionam que os prazos e procedimentos devem seguir a legislação específica. Então, teria mais o erro ali do prazo de 60 dias. A alternativa está correta, a letra C. Devem ficar à disposição da população por 60 dias para exame e apreciação. Isso garante a transparência e o controle social sobre os gastos públicos. E a alternativa D também está errada, porque qualquer cidadão pode denunciar as irregularidades ao Tribunal de Contas. A alternativa correta, então, letra C. Leitura à Lei Orgânica do Município de Cariacica, Espírito Santo, é correto afirmar que, alternativa A, é permitido ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas e patrociná-los. Hoje em dia a gente escuta muito essa questão de que o Estado é laico. Então imaginem se um prefeito vai chegar e fundar a igreja do município de Cariacica, que vai ficar lá num puxado da prefeitura. Não faz o menor sentido. Então essa alternativa A certamente está errada, né? Não é permitido o município estabelecer culto religioso. Alternativa B. São símbolos do município representativos de sua cultura e história, a bandeira e o hino, instituídos em lei. Isso aqui pode ser correto. Se você já viu as nossas aulas, já sabe qual é a resposta certa. Isso é algo que só dá para saber lendo a lei orgânica. E é algo que muda de município para município. Sempre quando forem estudar a lei orgânica, sempre prestem atenção nessa questão dos símbolos. Via de regra, a bandeira e o hino são os dois símbolos padrão. Mas, por vezes, também temos o selo, temos o brasão. Podemos ter outros símbolos citados também na lei orgânica. Mas, a princípio, essa não está falando nada errado. Alternativa C. A sede do município tem categoria de vilarejo. Será, gente? Será que o município vai nomear a sede dele de vilarejo? Um município do tamanho de Cariacica se chamar vilarejo é muito estranho, né? Alternativa D. Os limites do território do município podem ser aumentados por conquista militar. Deus me livre. É isso que eu comento, gente. Se vocês estiverem com medo, estiverem ansiosos, se acalmem. Façam um exercício de respiração que a gente falou lá no início do vídeo e leiam as alternativas com calma. Às vezes vocês vão encontrar essas coisas aberrantes. Desde quando o município pega em armas, vão puxar sua espada, subir no cavalo e conquistar território militar? Não, a gente não está mais nessa época não, né, gente? Então essa alternativa com certeza está incorreta. Eu manteria o meu voto na letra B. E vocês? Vamos ver então aqui as explicações. Alternativa A está errada, porque o princípio da laicidade do Estado impede que o município estabeleça cultos e igrejas, bem como os financie. Esse princípio está previsto no artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal e também se reflete na Lei Orgânica Municipal. Então, realmente, não está permitido o município estabelecer sua própria igreja. Alternativa B. São símbolos do município representativos de sua cultura, a bandeira, o hino instituídos em lei. E isso está correto. Ele está de acordo ali com o artigo 6º da Lei Orgânica. Os símbolos são esses mesmos, a bandeira e o hino. Alternativa C. Também está errada. A sede do município de Cariacica tem a categoria de cidade, não vilarejo.
O termo vilarejo não se aplica ao município na legislação. E a alternativa D também está errada. A alteração dos limites municipais só pode ocorrer por meio de consulta à população interessada e lei estadual, conforme determina o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal e a própria lei orgânica do município. Conquista militar não é o meio legítimo para isso. Então, pessoal, chegamos ao fim deste vídeo. Consegui terminar ele com voz ainda. Agradeço a presença de todos. Peço novamente o like, compartilhamento e comentário. E também desde já vou desejando uma ótima prova. Vão trabalhando a questão interna de vocês, essa parte da ansiedade, para chegar na prova o mais tranquilo possível, não perder questão por afobamento, por ansiedade. Vamos ficar calmos, vamos se cuidar e fazer uma boa prova. Certo, pessoal? Abraço, até o próximo vídeo.